Queridos irmãos, é com tanta alegria que venho saudar a cada um dos meus irmãos de comunidade espalhados pelo mundo, por todas as casas. É primeiro para você que eu faço esse exercício diário da Lexio Divina na Web TV, e também para todos os irmãos da Aliança, todos os amigos, todos os padres, todos os religiosos, todos os pastores, todos aqueles que nos ligam e que nos dizem: irmã, continue com esse serviço de nos abrir o apetite para a palavra de Deus. Mas eu espero, já disse isso várias vezes, que esse exercício que realizamos de forma comum seja um estímulo para que você faça essa experiência pessoal com a palavra de Deus e você escute o que o Senhor quer falar contigo, que você medite essa palavra, que você se deixe transpassar e que tome resoluções pessoais de como viver essa palavra. Hoje, como tenho vos dito desde há 2 dias, anunciar a alegria de termos recebido a nossa Toleled do Canadá. Claro que a capa é as montanhas geladas do Canadá e os nossos irmãos que vão prescrutando montanhas adentro aquilo que podemos encontrar. E eu queria hoje vos dar a conhecer esse belíssimo ensino para podermos descobrir o ouro, incenso e a mirra do carisma Sementes do Verbo. Ele vai justamente nos falando um pouquinho da história, até que chega nessa página central da revista com um desenho para nos fazer entender essa estrutura do nosso livro de vida. Mergulhados na Trindade, nessa escola do desígnio do amor do Pai, na escola do Verbo feito carne, com a força e o socorro do Espírito Santo, encontramos essa escola da Palavra de Deus, que desde essa escuta profunda, se nos deixarmos gerar, cantar e rezar com a Palavra de Deus, estudar e meditar a Palavra de Deus, viver a Palavra, proclamar a Palavra e justamente caminhar e anunciar a vida eterna, justamente somos chamados a viver esses 16 pilares e esses 5 pilares do carisma e essas 16 colunas de todo o edifício espiritual. Me aconselho a ler com cuidado e também a tomar notas para entender a arquitetura espiritual do nosso carisma. Depois você vai ter testemunhos de famílias do Canadá, uma família que é muito próxima da comunidade, liturgista em Calgary, e que justamente ela fala da comunidade na vida das famílias e na graça de uma amizade em Deus. Depois temos outros testemunhos de jovens que moram conosco, um testemunho muito importante do diretor vocacional diocesano de Calgary, o padre Cristino Bovet, que dá o seu testemunho sobre justamente a forma de se acolher esse carisma e com a experiência que ele fez no Brasil e também a experiência que ele hoje faz com a comunidade. Então, tantas e tantas artigos, testemunhos que você pode aprofundar o seu conhecimento do carisma e da vida da igreja nesse grande continente americano, em particular no Canadá. Hoje o nosso número do nosso livro de vida, o 280, sobre a vida comunitária, uma escola de paciência. Este amor de perdão é um amor durável, de longanimidade. Simultaneamente, assim como o tempo nos ajuda a dar o perdão no plano humano, a palavra de Deus exprime uma certa pressa. La parole de Dieu exprime un empressement. Assume logo uma atitude conciliadora com o teu adversário enquanto estás com ele no caminho, para não acontecer que o adversário te entregue ao juízo e o juiz ao guarda e assim sejas lançado na prisão. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. É o perdão que deve predominar em nossas relações e não o pecado. Que bonito perceber que há uma pressa no coração de Deus e a pressa é a pressa do perdão dado, renovado, celebrado. E justamente sexta-feira é dia de jejum, é dia de oração, mas é dia também de amor renovado. Então é o amor da cruz que deve transpassar o nosso coração e não ficarmos ruminando aquilo que pode ter nos ferido ao longo de uma semana, ao longo do dia, ao longo de uma vida inteira. Amar é tudo dar e se dar a si mesmo, e hoje o modelo é Jesus na cruz. 1 Coríntios 1, 17 a 25, pois não foi para batizar que Cristo me enviou, mas para anunciar o Evangelho sem recorrer à sabedoria da linguagem, a fim de que não se torne inútil a cruz de Cristo. Com efeito, a linguagem da cruz é a loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós é a sabedoria de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o argumentador deste século? Deus não tornou louca a sabedoria deste século? Com efeito, visto que o mundo
por meio da sabedoria, não reconheceu a Deus, na sabedoria de Deus, aprova a Deus pela loucura da pregação salvar aqueles que creem. Os judeus pedem sinais e os gregos andam à procura em busca de sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, para que os judeus, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura. Mas para aqueles que são chamados tanto judeus como gregos é Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura para Deus é mais sábio do que os homens e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Alegria de percebermos essa lógica do Evangelho, que é tão contrária à lógica humana, né? Nós queremos alguém forte, alguém inabalável, alguém que sabe tudo, alguém que assegura tudo, e o Senhor vai nos dizer que Paulo, ele foi chamado a evangelizar, não recorrendo à sabedoria da linguagem, mas justamente à sabedoria da cruz. Essa sabedoria que vai despojando cada um de nós e que vai nos tornando vulneráveis como Jesus, diante dos nossos irmãos, capazes de aceitar a nossa vulnerabilidade, as nossas fraquezas, para que deixar Cristo brilhar em cada um de nós. O que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Aceitemos entrar nesse caminho de despojamento, aceitemos entrar nesse caminho de vulnerabilidade, aceitemos descer para nos unirmos a Jesus e podermos ter uma pregação autêntica, convincente, que tenha peso de autenticidade. Salmo 32, ó justos, exultai no Senhor, aos retos convém o louvor. Celebrai o Senhor com a harpa, tocai-lhe a lira de 10 cordas. Pois a palavra do Senhor é reta e a sua obra toda é verdade. Se ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia de amor do Senhor. O Senhor desfaz o desígnio das nações e frustra os projetos dos povos. O desígnio do Senhor permanece para sempre, os projetos do seu coração, de geração em geração. Louvemos, exultemos o Senhor, porque os seus projetos, os seus desígnios frustram os projetos do povo, não são segundo a mundanidade desse mundo e, ao mesmo tempo, são para servir o mundo, são para servir os povos, são para servir as nações, mas de um serviço eterno, de uma grandeza que o mundo não espera. Muitas vezes o mundo, na sua mundanidade precipitada, quer algo rápido, que satisfaça as suas necessidades imediatas e básicas, muito básicas. E o Senhor quer te dar uma plenitude de vida, o Senhor quer te dar um sentido renovado para a tua existência. Mateus 25, 1 a 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas, ao pegarem as lâmpadas, não levaram o azeite consigo, enquanto as prudentes levaram vasos de azeite com suas lâmpadas. Atrasando o noivo, todas elas acabaram cochilando e dormindo. Foi aí que, pela meia-noite, ouviu-se um grito: "O noivo vem aí, saí ao seu encontro." Todas as virgens levantaram-se então e trataram de aprontar as lâmpadas. As insensatas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E as prudentes responderam: De modo algum, o azeite poderia não bastar para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Então foram comprar o azeite, o noivo chegou e as que estavam prontas entraram com ele para o banquete das núpcias. Fechou-se a porta. Finalmente chegaram as outras virgens dizendo: Senhor, abre-nos, Senhor, abre-nos. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, portanto, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. Esse evangelho de São Mateus pode parecer muito duro, dizer: meu Deus, que virgens são essas tão egoístas que não podem partilhar um pouquinho do seu azeite para que as outras também consigam entrar nas bodas. Mas, na verdade, o que está aqui é a graça da previdência. Nós devemos ser previdentes, isto é, nós devemos nos preparar. E tem tantas pessoas relaxadas, tantas pessoas que deixam tudo para a última da hora, que não cuidam da sua vida espiritual. Ser previdente, esse azeite é o azeite da formação, é o azeite do Espírito, é o azeite da tua intimidade com o Senhor, é o azeite da oração, é o azeite do teu carisma bem vivido. Ser previdente, prepara, investe na tua vida espiritual. E, finalmente, tem pessoas que investem em tanta coisa, mas que vão procrastinando para sempre esse trabalho da sua alma, da sua vida espiritual. Investe naquilo que é essencial e que não passa e que te dá acesso a essas bodas com o Cordeiro. E essas, sim, são eternas. O profeta
Joel é comentado por São Jerônimo e justamente a frase é: convertei-vos a mim. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração e mostrai o arrependimento do Espírito pelos jejuns, as lágrimas e os gemidos, para que, jejuando agora, vos saciareis mais tarde, chorando agora, riais depois, gemendo agora, sejais depois consolados. É costume nas tristezas e adversidades rasgar as vestes, mas agora vos peço, rasgai o vosso coração. Pensamos essa graça de sermos verdadeiramente rasgados por dentro, no sentido de mostrarmos ao Senhor com as nossas vidas aquilo que é essencial. E o essencial deve ser eterno. O essencial deve ser aquilo que verdadeiramente torna a nossa vida unida ao Senhor. O esposo, o cordeiro, aquele que vem para nos chamar às bodas com Ele.